Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Livro de Jeremias, capítulo de número 29. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 29. A partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Levanta a sua cabeça e olha aqui para mim. No tempo do profeta Jeremias, os israelitas eles estavam em uma situação de prisioneiros na Babilônia. Naquele tempo o rei Nabucodonosor aprisionou todo o povo. E o povo aprisionado, eles não tinham perspectivas de que Deus mudaria a história do povo. Mas Deus vai falar com o profeta Jeremias, vai falar com o profeta, e através do que ele fala ao profeta, ele transforma a vida daquele povo. Poderia, querido, algumas pessoas questionar, mas será que tem solução para esse povo? Será que tem jeito para esse problema? Será que tem uma saída para esse pasto? Será que de fato são palavras persuasivas, são falas de homens sobre a vida da nação, e algo de novo, algo acontecerá de fato sobre o povo? Mas enquanto alguns questionavam, o profeta Jeremias, ele anunciava aquilo que o Senhor mandava. E o nosso profeta, que é o pastor Stefano, ele recebeu de Deus o direcionamento desta série de mensagem, do pasto ao trono. Você pode repetir: do pasto ao trono? Mais forte: do pasto ao trono. E eu comecei a refletir acerca de algo, e eu quero pregar nessa noite com um tema que é uma indagação: carvão ou brasa? E eu quero te perguntar nessa noite: você é carvão ou será que você é brasa? O interessante é que quando nós vamos analisar o que é o carvão ele é feito de carbono. O carvão, ele é uma lenha, e você disse que você é lenha, mas o carvão é uma lenha que queimou, mas depois ela esfriou. O carvão é a lenha que foi ao fogo, o carvão é a lenha que aqueceu, o carvão é a lenha que cumpriu o seu propósito até um determinado momento, mas depois ela foi retirada do fogo e ela esfriou. O interessante é que quando o carvão ele está queimando e você tira ele do fogo e coloca ele no meio de outras lenhas, ele continua queimando e queima as outras lenhas. Mas quando você tira o carvão do fogo e coloca ele em cima de cinza, cinza é a lenha que se queimou por completo e não existe mais nada, não tem lenha para queimar. O carvão que outrora estava aceso, agora ele se apaga no meio das cinzas. Aqui eu já começo a aprender algo de Deus para a nossa vida, e com essa mensagem, que quando nós somos carvão,
quando não cumprimos o nosso propósito, e quando não estamos reunidos no meio das lenhas, nós deixamos de cumprir verdadeiramente o nosso propósito por completo. Por quê? Porque o fogo do Espírito, o fogo de Deus que outrora estava em nós, ele vai embora. E quando eu vou para a Bíblia, eu vou lembrar de Sansão, quando ele levanta para lutar contra os filisteus, e a Bíblia diz para mim, o versículo mais triste da Bíblia: e mal sabia ele, que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Sansão, ele era um carvão que esfriou. Sansão, ele, quem sabe, ali já era até uma cinza, que já havia se queimado por completo, porque ele decidiu não estar agrupado em meio de lenha, porque onde tem lenha o fogo não se apaga. Sansão então conta o seu segredo para Dalila. Ele aceita a proposta do mundo e deixa de viver o propósito. E eu te pergunto nessa noite: você tem vivido a proposta, ou você tem vivido o propósito? O mundo tem muitas propostas para mim e para você, e algumas das propostas, elas nos fazem bem e não traz nenhum mal para você. Não digo isso a ponto de você imaginar que você deveria se retirar desse mundo, não é isso. Mas você só pode aceitar a proposta que te liga e te conecta ao propósito que Deus designou para você. Quando nós vamos estudar sobre o carvão é feito de carbono. E quando você pega o carvão na sua mão, você vai ver que o carvão, ele é sensível. Se você aperta o carvão com muita força, ele esfarinha na sua mão. O carvão não é resistente. As propriedades do carbono que estão dentro do carvão, elas estão dispersas, elas se dissiparam, e por se dissiparem, o carvão é frágil. Por se dissiparem, o carvão fica escuro, e a luz não reflete por entre o carvão. Ele não resplandece nenhum brilho de luz. E eu fui pesquisar e entendi que o diamante, ele também é feito de carbono. O diamante, ele tem as mesmas propriedades e a mesma matéria do carvão. Se você estudar, você vai entender que a composição do carvão e a composição química do diamante é exatamente a mesma. A única diferença é que o carvão, a propriedade, as moléculas estão dissipadas, mas o diamante, elas estão alinhadas e agrupadas no mesmo sentido. O diamante, ele é um dos elementos do planeta mais resistentes que existe, porque eles estão em uma mesma visão, eles estão em um mesmo propósito, eles estão em um mesmo sentido. Agora olha para mim. O carvão, ele foi feito para ficar escondido nos porões. O carvão foi feito para ficar em lugares escuros. O diamante foi feito para estar entre as prateleiras e os lugares altos. O diamante, ele tem a mesma matéria. E aí eu me pergunto, o que faz de um homem, de uma mulher que foram feitos de barro, foram feitos de água, barro e do Espírito do Senhor, porque uns se destacam mais do que outros? Se eles têm a mesma matéria, a mesma propriedade, todos nós fomos feitos de barro. Mas por que uns não se destacam e outros se destacam, se eles são a mesma propriedade? E eu te pergunto, por que o carvão tem menos valor do que o diamante, se eles têm a mesma matéria e a mesma propriedade? E a resposta é que o diamante, ele cumpre o seu propósito, e todos alinhados no mesmo sentido. Quando nós cumprimos princípios, nós cumprimos propósito. Quando eu e você estamos alinhados à palavra do Senhor, quando eu e você não nos sujeitamos às propostas do mundo, e nós cumprimos o propósito a qual nós fomos chamados, a mesma matéria que outrora era carvão, essa matéria pode se transformar em um belo, um lindo e resistente diamante. Aqui está uma das explicações físicas para justificar o cerne desta série de mensagem, do pasto ao trono.
Tem muita gente que tem sido carvão no pasto. Tem muita gente que não tem se reconhecido o valor de filho e herdeiro de Deus. Tem muita gente que não tem assumido a posição que Deus já te deu, e Ele falou: é sua, toma posse. Mas muitas vezes eu e você ficamos: coitado de mim, não é para mim, eu não dou conta, eu não suporto essa luta, é muito grande, o desafio é grande, eu não estou preparado. Mas Deus está olhando para você e falando: eu não quero saber qual é a sua condição, qual é o seu status quo. Eu te chamei para ser filho, eu te chamei para ser herdeiro, e eu quero te tirar do pasto e te levar para o trono. Só que quando nós vamos entender isso, nós vamos entender que o pasto é lugar de aprendizado, o pasto é lugar de desafio. Um gado, quando ele é levado ao pasto, no pasto ele deve ser alimentado. Quando um gado ele vai ao pasto para ser fortalecido. É por isso que muitos desertos nos ensinam tanto. Se não fossem os desertos na nossa vida, talvez nós não estávamos tão ligados e conectados com o Pai. Se aquele filho pródigo, ele não passa pelo deserto, ele não reconhece o valor que aquele pai tinha. Porque quando nós acessamos aquilo que o Pai tem para nós, e nos permitimos pegar aquilo que o Pai tem para nós, e ir embora, significa que nós não queríamos o Pai, nós queríamos aquilo que o Pai tinha para nós. Mas quando nos deparamos com os pastos da vida, quando nos deparamos com os desertos da vida, nós lembramos que aquele que nos deu um pouco, Ele tem muito mais para fazer e nos dar. Quando aquele filho volta para a casa do pai, quem sabe outrora ele estava tentando comer comidas de porcos, as bolotas, o resto de comida dos porcos, porque ele estava faminto, sedento. E talvez tenha alguém aqui dentro, e eu não digo fisicamente, mas eu digo espiritualmente, que você está desejando muitas vezes acessar propostas do mundo, sendo que Deus tem propósito para a tua vida. Muitas vezes você está querendo comer as comidas de porcos, sendo que Deus não te chamou para ser porco. Deus te chamou para ser herdeiro, Deus te chamou para ser filho, Deus te chamou para estar no trono, Deus te chamou para viver no palácio, Deus te chamou para viver o melhor dessa terra. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está mandando dizer para essa igreja que vai ter gente que vai viver momentos de trono. A partir do momento que você se reconhecer um diamante, a partir, mulher, que você não aceitar que homens toquem você de forma como você não permite, a partir do momento você, homem, que assinar contratos que sejam relação de ganha-ganha, e não só você ganha naquela relação, a partir do momento que você não enganar quem vai comprar o seu carro, dizendo que o carro é aquela quilometragem, que ele está filé, que é só pôr combustível e andar, a partir do momento que você viver uma vida de cristão genuíno e verdadeiro, se está ruim, está ruim, se está bom, está bom, é sim, sim, não, não, e que passar disso é de procedência maligna. Será que nós somos de fato carvão? Ou deixamos de ser carvão e somos brasas vivas? A brasa, ela é diferente. A brasa, ela é alguém que o fogo arde nela. E lá no livro de Levíticos, capítulo de número 6, no versículo 13, a palavra diz assim, ó, Levíticos 6, 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Quando você está no altar, não tem como você deixar de queimar o fogo do Espírito. Eu lembro de Moisés, quando Moisés está no monte, e ali aparece uma sarça, e ela se queimava, mas não se consumia. Por quê? Porque o fogo de Deus não nos consome. O fogo de Deus nos aquece, nos sustenta, nos alimenta.
quando você está com a sua vida no altar, a lenha, ela arde, o fogo arde continuamente no altar. A lenha e o carvão, que agora ele virou brasa, significa que ele foi exposto ao calor. Significa que ele está no centro da vontade de Deus. Porque o carvão, ele só serve para ser queimado. O propósito do carvão é esse. O carvão, ele é sendo queimado e agora sendo brasa. Eu imagino que é como o Espírito Santo do Senhor ardendo dentro dele. E eu não sei como você chegou aqui, mas o que te faz sair da inércia, o que te motiva, o que te faz movimentar, o que te faz ir atrás em busca dos seus objetivos e dos seus sonhos. Ninguém consegue motivar ninguém a não ser você mesmo. Eu não posso te motivar, eu posso instigar em você, eu posso despertar em você os motivos que já estão aí dentro, mas eu não consigo colocar motivação dentro de você, porque se você não quiser ir, você não vai. Se você não quiser cumprir os princípios, você não cumpre, porque você é quem tem que querer. Então eu falei sobre carvão, eu falei sobre brasa, mas agora eu quero falar sobre o braseiro. O braseiro é o lugar aonde várias brasas se reúnem. Imagina uma churrasqueira, ela é uma espécie de braseiro. Ali não tem um só carvão, ali não tem só um brasa viva, ali tem várias brasas vivas reunidas no mesmo lugar. Ali é onde o fogo pega, ali até a parede da churrasqueira começa a queimar. Eu só lembro daquela picanha com aquele um dedo de gordura. Eita. O braseiro é como a igreja aqui representada. O braseiro é o lugar que nos aquece. O braseiro é o lugar que nos faz cumprir o nosso propósito. Quando estamos longe do braseiro, nós esfriamos. Quando estamos longe do braseiro, nós não somos aquecidos. Quando estamos longe do braseiro, é como aquele carvão que pegou fogo, virou brasa, e eu disse, e agora você tira ele, coloca de lado e ele vai esfriar. Em Hebreus capítulo de número 10, nos versículos 24 e 25, a palavra de Deus nos diz assim, ó, Hebreus 10, 24 e 25, consideramos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui está falando da volta do Senhor, aqui está falando de sermos admoestadores uns dos outros, ou seja, sermos pessoas que edificam, corrigem, orientam, levam discernimento um ao outro. E aqui fala que não é bom que deixemos a congregação, não deixemos o braseiro, a igreja. Por quê? Porque você disse que você é lenha, sim ou não? E quando você é lenha e você sai do braseiro, você esfria. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó, você vai permanecer ou você vai sair do braseiro? O braseiro é o lugar que se reúne o conjunto de brasas vivas. Olha para o seu lado e vê se tem uma tocha aí. O braseiro é o lugar onde os crentes se reúnem. O braseiro é o lugar onde você que é cheio do Espírito Santo tem liberdade para adorar o Senhor. O braseiro é o lugar onde você pode dizer glória, você pode dizer aleluia, você pode adorar, você pode glorificar, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno de tudo. Em unidade do Espírito nós nos mantemos aquecidos no Senhor. Nós vivemos em comunhão, nós vivemos em unidade.
E olha o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 5, do versículo 2 ao 4. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Deixa eu repetir. Não foi com os nossos antepassados apenas que o Senhor falou. O Senhor falou conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face, falou o Senhor conosco no monte, no meio do, passa mais um, vai no 5, tem 5 não? Então para aí. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo, e não subistes ao monte. Moisés, ele sobe no monte Horebe, ali uma sarça aparece para ele pegando, e o Senhor vai falar com Moisés no meio e ele vai falar face a, o Senhor, ele fala face a face conosco no meio do fogo. Eu não sei se o seu coração chegou aqui hoje frio, eu não sei se você tem vivido triste, eu não sei se você tem se sentido solitário, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para aquecer a tua alma, para aquecer o teu coração. Ele te chama de filho, ele te chama de filha, ele tem aliança contigo, ele fala: eu não te abandonarei, eu não te desampararei, eu sou contigo. Levanta o rosto, olha aqui para mim. O Senhor é Senhor que fala face a face com seus filhos. E quando o Senhor fala comigo face a face, acontece algo que nós conhecemos lá no livro de Atos, capítulo de número 2. Quando o Senhor, ele fala contigo face a face, no meio do fogo, olha o que a palavra de Deus diz, Atos capítulo de número 2. E apareceram distribuídas entre elas línguas como de, e pousou uma sobre cada uma deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Quando estamos reunidos no mesmo lugar, aguardando e ministrando, aguardando do Senhor, sendo ministrado, ministrando a nossa adoração, o nosso louvor, adorando ao Senhor, o Senhor, ele desce na casa, ele toma conta, e entre nós presenciamos a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Pergunta para alguém que está do seu lado: você é carvão ou você é brasa? E depois que nós ouvimos falar do carvão, falamos da brasa, falamos do braseiro, agora eu quero falar dos labaredas de fogo. É estágio pós estágio até chegar no trono. O Senhor, ele quer te tirar de uma vida de pasto, de carvão no pasto, para viver labareda de fogo no trono. Quando o labareda, ele chega no lugar, ele toma conta, porque ele é incendiário. Aquilo que ele tem, ele não consegue guardar só para ele tem que compartilhar. E se você já fez curso de brigada de incêndio, se você é bombeiro, se você entende isso, o foco do fogo, facilmente você apaga. Você pode apagar com água, você pode apagar tirando o oxigênio que alimenta o fogo, então jogando um pano e abafando. Foco é pequeno, foco não é expressivo. Se você pegar um fósforo, acender e encostar assim, ó, ele vai dar uma beliscadinha assim e apagou. Mas quando ele vira labareda, incendiário, meu filho, pode chamar carro de bombeiro, pode chamar helicóptero, pode chamar o que for, porque não apaga, não apaga.
grande como aquele que aconteceu no Havaí, que destrói uma cidade inteira. Tem incêndios tão forte, que não tem como conter. E no agronegócio, o que acontece? Quando pega fogo na lavoura, quando pega fogo na plantação, e não dá para conter, as máquinas colheitadeiras, elas vêm 2, 3, 4, uma do lado da outra, enfileiradas quase 50 metros, com os braços abertos, e elas começam a colher em volta do foco do fogo. Para quê? Para que o fogo só consuma aquilo ali, porque se deixar, destrói a lavoura toda. E eu fui entender um pouquinho sobre isso, e eu vi que existem 3 tipos de condução do calor. A primeira é a convecção. A convecção é quando aqui está pegando fogo e eu coloco a mão por cima, e o calor que está ali, ele queima a minha mão. É a primeira forma de transferência de calor. Eu posso ser queimado dessa forma. É como você pôr a mão na churrasqueira. Você coloca lá, você não pôs a mão no fogo, mas o calor é tão grande que ele te queima. A segunda forma de propagação do calor é a irradiação. A irradiação é como tem um fogo muito longe, e através dos ventos, através dos raios, aquele calor, ele vem de encontro a mim. É como, por exemplo, acontece com o sol e nós temos queimaduras. Essa é a segunda forma. E a terceira forma é a condução. É quando você coloca ali, um pedaço, uma barra de ferro. Eu estou à distância daqui, lá nos alimentos, mas está pegando fogo. Eu coloco a barra de ferro, de cobre, do que for, coloco lá e estou segurando aqui. O calor de lá vai vindo, daqui a pouco está queimando aqui a minha mão. O que eu aprendo com isso? Trazendo para a vida espiritual. A convecção é aquela que eu tenho que chegar perto. A convecção é o que acontece com você que veio na casa do Senhor. A convecção é o calor que é transmitido porque você está perto do altar, você está perto do Senhor, você está reunido um com o outro. Aqui você sente o calor do Senhor. A segunda forma é a irradiação. É aquilo que a pessoa está começando a passar ali na rua. A pessoa está andando por ali, e o que está acontecendo aqui chama a atenção dela lá. E eu tenho certeza que tem gente que passa na rua e olha e ouve o seu glória a Deus, ouve o seu aleluia, ouve a adoração dessa casa, e ela é chamada a atenção lá fora para entrar, e ela fala: deixa eu ver o que está acontecendo. E quando ela chega aqui, ela é tomada, ela é pegada pelo calor do Espírito Santo. Mas existe um terceiro tipo, que é o de condução, e esse é um dos seus principais propósitos de vida, porque a palavra do Senhor, ela disse assim para mim e para você: vinde, e depois ela te disse: ide. Vinde, agora conduza, ide. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: você só é brasa viva, você só é labareda viva, quando você de fato cumpre o ide do Senhor. Tem muita gente, e graças a Deus isso não acontece nessa igreja. Eu falei que é assim, não, irmãos. Eu falei que é assim, sim, não. Como isso não acontece aqui na igreja, olha para a cara desse labareda que está do seu lado aí, Tem muita gente que tem vindo ao Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer, mas ainda não entendeu o propósito do Senhor, que é o ide. Não adianta nada o vinde se você não for. Não adianta nada se você não falar de Deus no seu trabalho. Não adianta nada se você não falar de Deus na padaria. Não adianta nada você vir aqui adorar, glorificar dentro da casa de Deus porque é fácil, mas lá na reunião dos seus familiares, lá na sua vizinhança, lá no trabalho, na escola, no hospital, no orfanato, no asilo, você também precisa cumprir o ide do Senhor. Olha para alguém que está do seu lado e vê se ela ainda tem cara de labareda ou se ela está parecendo com carvão.
Não é porque ele é moreninho não, tá, irmãos? Não vai chamar o irmão de carvão não, que Deus te repreende. Olha se ela tem cara de labareda aí. Em 9 minutos. Livro de Salmos 29, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A voz do Senhor despende chama. É o labareda de fogo. Ai, Jesus, me dá graça. Querido, nós precisamos cumprir o nosso propósito, cumprindo o ID. Eu quero te encorajar nessa noite, a você de fato receber o fogo do Espírito aqui. Porque quando nós orarmos aqui ao final dessa palavra, eu tenho certeza que você vai receber um renovo do Senhor no teu espírito, na tua alma. Eu tenho convicção que Deus vai ministrar ao teu coração coisas que você precisa. Só que mais do que isso, você precisa sair daqui e levar com você. Não adianta ficar aqui, tem que ir. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, cumpra o ID. O carvão no pasto, querido, é aquele que muitas vezes ele está escondido, ele está apagado. O carvão no pasto é aquele que muitas vezes é desconhecido. O carvão no pasto é aquele que não está em evidência, não está em destaque, não está em foco. E talvez a tua vida está assim, você não está em evidência, não está em destaque, não está em foco. Você se sente um carvão escondido. Você se esconde e muitas vezes se sente atrás das ovelhas malhadas. Esse é o carvão no pasto. É como Davi estava lá no pasto. Ninguém lembrava dele. Ninguém o reconhecia. Ele não era conhecido no meio dos homens, mas ele era conhecido no coração de Deus. O que eu aprendo com isso? Tem gente aqui dentro da igreja, aqui, Quadrangular São Joaquim, que não está em evidência, não tem destaque, não tem holofote, não é escolhido, não está entre o altar, muitas vezes está escondido entre a manada, mas essa igreja não fica de pé se você não estiver aqui. Porque nós só estamos de pé quando somos labaredas reunidas na fornalha. Quando somos labaredas no forno, reunida, isso é ser igreja. Não adianta eu estar aqui se o pastor Stefano não estiver. Não adianta eu estar aqui se a pastora Liliane não estiver. Não adianta vocês estarem aqui se o irmão que está do seu lado não estiver. Isso é que faz a igreja. Isso é que faz nós sermos fornalha. Isso é que faz nós aquecermos um ao outro. Isso é que faz nós sermos igreja viva. Isso que nos faz sermos labareda de fogo. Olha para alguém que está do seu lado. Hoje você está me ajudando a pregar, fala com ela. Tem gente que adora quando fala isso, né? Só a graça. Fala com a pessoa que está do seu lado. Isso é para quebrar muitas vezes a sua vaidade, o seu orgulho. Você quer vir aqui e ficar só recebendo de Deus. Deus já está te ensinando a cada vez você cumprir mais o ID. Falando para a pessoa do lado. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó, você vai sair do esconderijo e vai ganhar evidência. Se você pega uma panela e esquenta ela, e você joga um ovo e uma batata, joga um ovo e uma... O ovo ele solidifica, o ovo ele enrijece, a batata amolece. Mas ambos estão no mesmo ambiente. A forma como você recebe a palavra, se você endurecer o seu coração, não terá efeito nenhum. Mas se você tiver um coraçãozinho de batata, vai fazer meme não. Se tiver um coraçãozinho de batata, um coraçãozinho mole, a palavra entra, ela te amolece. Pergunta para alguém que está do seu lado, se é ovo ou batata. Querido, falando de ovo e batata, eu lembrei de uma história. Quando você vai tomar o café da manhã, comer o seu café da manhã, tem gente que gosta de comer ovos mexidos com bacon.
Quem gosta, levanta a mão. Interessante que a galinha, ela está envolvida com esse café da manhã. Ela precisou botar o ovo para que você pudesse se alimentar. A galinha, ela está em voo. Está em voo. Mas o porco, ele precisou morrer para você se alimentar. Ele teve que estar comprometido. A galinha, ela está envolvida. Mas o porco, para você ter aquele baconzinho lá, ele teve que morrer. Interessante que Jesus, ele não se envolveu com a sua igreja. O Senhor, ele se entregou por inteiro na cruz do Calvário para que você pudesse estar aqui. E de fato, parando de reclamar dos problemas, parando de reclamar dos desafios, parando de reclamar das limitações, parando de reclamar por tudo, para que você passe a agradecer um pouco mais, porque Ele morreu na cruz do Calvário, para que você fosse resgatado, para que você fosse remido. Ele se comprometeu contigo, Ele morreu por você, Ele se doou na cruz do Calvário por amor de você. Ele estava olhando para você e dizendo: valeu a pena, porque Ele já é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já sabia que você ia estar aqui. Fica sobre os seus pés aí. Ele sabia que você ia estar aqui. Ele sabia quem é você. Ele sabia onde você ia chegar. E você está achando que a sua história vai acabar aonde você está? Não vai não, querido. Deus está te levando para sentar em lugares altos. Deus está te levando para sentar no trono. Só que você vai sentar lá, sabe quando? Quando você entender que você é diamante, você não é carvão. Quando você acreditar em você, quando você reconhecer a palavra, quando você quebrar esse coração e deixar de ser ovo que enrijece e passar a ser batata, querido. Isso é uma metáfora para você entender, querido. Deixa o Espírito Santo quebrantar teu coração. Arranca essa careta do seu rosto que muitas vezes você faz. Tem que ser sério, tem que ser formal, tem que ser bravo. Aqui comigo ninguém brinca, comigo é assim, falou, levou. Você acha que cristão é assim, querido? Quem é que vai querer chegar perto de você com essa cara amarrada, essa cara feia, parecendo que chupou limão ou tomou vinagre? Eu, por exemplo, os irmãos me conhecem. Eu sou sério, mas eu sou feliz. Me cumprimenta comigo, eu pico, sorri, faz gracinha. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é a minha força. A alegria do Senhor precisa ser sua força. Felicidade não é ausência de conflito. Felicidade é você saber se relacionar com os conflitos e desejar viver uma vida feliz. É você decidir. Se o ambiente está triste, ele vai ficar feliz porque eu cheguei. Se está todo mundo com a cara fechada, eu vou trazer alegria porque foi eu que cheguei. Se o diabo ele está reinando nessa casa, então agora ele vai bater em retirada, porque eu sou labareda viva. Tem labareda aí? Diga glória a Deus. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, é acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, Agora ele vai. A diferença do carvão para o diamante. Com isso eu quero encerrar e nós vamos orar.
O carvão é o carbono que não suportou pressão. O carvão é aquele que não resistiu o calor. O carvão é aquele que não suportou o peso, o fogo. O diamante, pelo contrário, ele muitas vezes está nas rochas vulcânicas, e ele suporta pressão, ele suporta calor, ele suporta o fogo, ele enrijece, e aí ele se torna um diamante. Você não entendeu, mas eu estou falando de você. O diabo achou que você já ia ter ficado lá atrás. O diabo já tentou armar cilada contra a tua vida, já tentou armar contra a tua empresa, já tentou armar contra a tua saúde, já tentou colocar você em carro para você acidentar e não viver. Ele já tentou um monte de coisa, mas em todos os lugares o Senhor estava com você. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o fim das coisas é melhor do que os começos. Eu tenho certeza que o nosso Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Eu tenho convicção que Ele ainda vai fazer coisas grandes, nobres e firmes que você ainda não sabe. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar com você. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos reunidos na tua casa, nós estamos reunidos na presença do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que no nosso meio haja sim a tua presença, haja o teu fogo, haja labaredas, haja pessoas vivas na tua presença, haja pessoas com a tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei como esse homem chegou aqui, eu não sei como essa mulher chegou aqui, mas uma coisa eu sei: eles são pedras vivas, são diamantes, são brasas vivas, são labaredas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá uma nova palavra, dá o teu refrigério, alimenta, sustenta, tira do pasto, coloca no trono, tira de lugares pequenos e coloca em lugares altos. Eles vão deixar de ser cauda e virarão cabeça, eles deixarão de ser miseráveis e passarão a ser prósperos. Se há enfermidade, eu determino a cura no nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor se manifeste no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor cumpra os teus propósitos e os teus desígnios. Eu estou profetizando, e como diz o pastor Júnior, esta igreja é uma igreja que palavras viram decretos. Eu estou profetizando nova história sobre a vida de pessoas que estão neste culto. Eu profetizo uma nova história para você que vai ver essa mensagem online. Eu profetizo um país melhor, eu profetizo ser humano melhor, eu profetizo um país aonde nós viveremos a glória do Senhor se manifestando, em nome do Senhor Jesus. A nossa geração Pra
no seu coração: Pai, eu quero finalizar, meu tempo avançou. Meu Deus, se no nosso meio há alguém que estava vivendo como um carvão, se no nosso meio há alguém que até tem vindo à igreja, tem adorado ao Senhor, já confessou o Senhor como Senhor e Salvador, mas entende que o Senhor tem coisas maiores, e ela aceitou algumas propostas desse mundo, e por algum instante ela deixou de cumprir o propósito. Deus, eu peço que o Senhor constranja esse coração agora, não permita que esse coração endureça, amolece esse coração, Deus. Se você está aqui, você nunca confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui nessa noite, você nunca confessou o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, mas hoje você está decidindo ser brasa viva, labareda de fogo, carregando a unção do Senhor por onde você andar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão aonde você está. Se você é alguém que não confessou o Senhor como Senhor e Salvador, aonde você está, não seja o ovo que endurece, amolece esse coração e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Se você é esse alguém, levanta a sua mão onde você está. Se você quer confessar o Senhor como Senhor e Salvador, lá atrás nós já temos uma pessoa. Tem mais alguém? Querido, não resista. Se você perder para você, você vai ganhar de quem? Não é o diabo que está te segurando, é você. Se você não ganhar de você, você vai ganhar de quem? Se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e viver os propósitos do Senhor, você não tem noção do que o Senhor vai fazer. Levanta a sua mão onde você está. Se você que levantou a sua mão, traz essa pessoa aqui na frente. Se você quer reconciliar com o Senhor hoje, eu já aceitei em algum momento, mas eu entendo que eu aceitei algumas propostas que eu não deveria, e hoje você quer ser batizado com essa chama do Senhor dentro de você. Levanta a sua mão se você quer reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Eu não vou insistir. Tem mais alguém? Amém. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor. O irmão está em lágrimas aqui. Ele andou por caminhos que não eram do Senhor, e hoje ele está voltando para a casa do Pai. Se você quer vir para a presença de Deus, ainda dá tempo para você. Eu não vou te chamar de novo não. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
que agora você olha para trás e vê a família linda que você ganhou hoje. Você tem uma igreja aqui para te abraçar. Nós temos aqui uma equipe de pastores, nós temos os nossos pastores. Nós temos os nossos pastores, pastor Stefano, pastora Liliane. Eu faço parte da equipe de pastora, nós temos pastores, nós temos outros pastores aqui para abraçar você, receber você, cuidar de você. E essa igreja linda que te recebe aqui hoje. Você pode dizer amém? Pega o nome dele, no nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Impressionante. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.